Você sabe como funciona a constelação familiar? Então assiste esse vídeo até o final porque vai valer muito a pena, viu? Fala galera, sejam muito bem-vindos, mais um Fran Quer Saber. E a tia Aline voltou e agora ela vai explicar pra gente como é que funciona a constelação familiar. No final vocês vão ver todos esses bonequinhos aqui se mexerem, então daqui a pouquinho. Calma aí, aguenta aí, até porque primeiro eu quero que você explique o que são as 3 leis sistêmicas. O que significa isso? Por que é tão importante? Então, Fran, nas constelações nós temos 3 leis sistêmicas que Bert Hellinger, que é o criador das constelações, nominou como ordens do amor. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. Todos nós, seres humanos, temos a necessidade de pertencer a um sistema familiar. Então, quando alguém do sistema é excluído por alguma razão, seja ela qual for, às vezes alguém que foi embora, que não se fala mais no assunto, alguém moralmente que lá cometeu um crime, algo assim, as pessoas, a família acaba excluindo. Então o que acontece? As gerações futuras vão sofrer as consequências disso. Então na constelação a gente diz que todos pertencem, não importa quem seja, não importa o que fez, porque não há julgamento. E a segunda lei, ela é a hierarquia. A hierarquia por quê? Porque nós temos que saber o nosso lugar dentro do nosso sistema. Bom, eu sou a filha mais velha, mais nova, do meio, aonde que eu estou inserida? Os meus pais vieram antes de mim, então a gente diz que na constelação os pais são grandes e os filhos pequenos. Então a gente tem que sempre manter o nosso lugar de filho, não sair do nosso lugar, querer às vezes ser pai dos nossos pais, porque isso acaba trazendo uma carga muito pesada para a nossa vida. A terceira lei é a lei do equilíbrio, do dar e receber. Então nos nossos relacionamentos, nas nossas relações, nós temos que dar na medida em que recebemos. Quando nós damos muito e o outro recebe, o que acontece? Um desequilíbrio. Na única relação que a gente não vai cumprir a questão do equilíbrio do dar e receber é um relacionamento entre nossos pais. Os nossos pais só nos dão, os pais impulsionam os filhos para a vida. Então, os pais nos deram a vida, então eles não esperam como recompensa disso. Então tá certo, ó, já tá explicado e agora vamos pra prática, é hora de entender um pouquinho como é que funciona a constelação. Vem cá. Então, nós trouxemos aqui para mostrar para vocês esses bonecos. Eles são utilizados no atendimento individual. No em grupo nós usamos as pessoas mesmas são representantes dentro do sistema, então é um método diferenciado. Então aqui a gente tem os bonecos e no atendimento, vamos supor que a cliente chega, ela escolhe uma representante para ela, coloca no campo e a gente pede para que também escolha representantes para os seus pais. Então vamos lá, ela pega o pai e pega a mãe. E aí a gente pergunta para o cliente como que ele se sente nessa posição em que ela colocou os seus representantes. Então ela vai sentir no corpo sensações, às vezes o batimento cardíaco acelera, a pessoa começa a suar ou ela começa a ficar inquieta na cadeira e nós, consteladores, a gente começa a ter algumas percepções. Então nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a gente pode perceber que essa cliente, ela está entre os pais. Então, na constelação, a gente diz que os pais sempre estão atrás dos filhos dando força. E nesse caso, ela está no meio dos pais. Então, muito provável que essa cliente aqui, ela venha a ser uma resolvedora de questões de conflitos dos pais. E isso traz para a vida dela um peso. Então, o que acontece? Ela não consegue olhar para a vida. Então, como se ela estivesse de costas para a vida. Então ela não consegue às vezes resolver as questões dela, então ela está sempre esbarrando, ela está sempre conflitando, ela não consegue, por exemplo, ela começa um curso, não consegue terminar, ela começa um relacionamento e ele não termina muito feliz. Então tem vários casos e vários exemplos. Então aqui a gente já viu que ela tem um peso, então a gente coloca aqui o peso, né, que essa cliente traz. Então o que acontece? O que a gente faz? A gente pega essa cliente, vira para os pais e pede e faz algumas falas sistêmicas, né, dizendo o seguinte: queridos pais, eu vejo vocês, eu honro vocês, sinto muito pelo destino de vocês, mas deixo com vocês o que é de vocês e fico somente com o que é meu. Eu escolho viver a vida, eu escolho ir para a vida e ir leve. Olhem-me com carinho se eu fizer um pouco diferente. Então a gente vem, faz uma reverência aos pais, com um sinal de gratidão pela vida e faz com que essa cliente vire para a vida, deixando o peso de lado e levando ela para a vida. Assim, a gente sempre pergunta como que o cliente se sente. Normalmente existe um suspiro nesse momento, porque são sensações, emoções que fluem, porque é inconsciente isso tudo.
e a pessoa acaba entendendo que ela deve seguir para a vida, deixando com os pais o que são deles, porque eles dão conta de resolver, porque eles são grandes e ela pequena. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é só um exemplo do que pode acontecer. Nós temos N casos e N situações que podem acontecer dentro de uma constelação. Então, nós temos aí vários casos a serem tratados. E é isso aí. Então, uma constelação, cada uma é individual do paciente. Então tá aí, super explicação, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deem um joinha e compartilhem com seus amigos, porque vale muito a pena. Já se inscrevam no canal e se vocês quiserem mais explicações, o que diz a constelação familiar sobre determinado assunto, coloquem aí nos comentários. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez. E agora, gente, muito obrigada, ó. Um grande beijo, ó. Valeu!